Olá, meus prezados irmãos, paz e graça, seja com todos os meus irmãos, meus amigos que nos acompanham no canal Despertai 1844. Com muito prazer nós retornamos a esse estudo após alguns dias sem gravar. Tive um acidente e devido a isso a gente passou uns dias sem gravar, mas estamos retornando pela graça do nosso Deus. Nós iremos dar continuidade no assunto de Apocalipse capítulo 7, falando sobre o selo de Deus, os 144 mil, a grande multidão. Mas antes de nós darmos início no capítulo 7 de Apocalipse, nós iremos dar uma olhadinha no capítulo 6, no final do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Ali bem no final tem uma pergunta muito interessante. Quem poderá ficar em pé? Nós iremos nesse instante orar ao Senhor, pedir suas bênçãos. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal Despertai, que venham dar um joinha, façam seus comentários e compartilhe com seus amigos e irmãos. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade de apresentar Tua palavra ao Teu povo. Senhor, nos abençoe o canal Despertai, abençoe os ouvintes, abençoe Teu povo, Tua igreja, abençoe esse trabalho que queremos dar início, Senhor, para a honra e glória do nome santo de nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sim, pois bem, graça e paz seja com todos. É uma grande honra compartilhar a mensagem do Senhor nosso Deus, a mensagem presente, uma mensagem atual para o povo de Deus nesses últimos dias. Nós estamos olhando os eventos que estão acontecendo, no mundo todo, a questão da pandemia do coronavírus e o mundo todo em turbulência. Logo agora vem a questão da Ucrânia e a Rússia, esse confronto que poderá envolver o mundo todo. Mas eu acredito que não vai haver ainda, não é uma terceira guerra, não vai haver ainda este confronto neste momento. Por que não vai haver? Vai envolver o mundo todo. Porque nós estamos acompanhando as profecias. As profecias mostram que somente quando o povo de Deus for selado, após o decreto dominical, somente quando a porta da graça for fechada, somente então os ventos serão soltos e aí sim. Mas o que nós estamos vendo aí é o princípio, É um desenrolar bem rápido dos acontecimentos. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 em diante. E o céu partiu como rolo quando é enrolado junto, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas covas e nas rochas das montanhas. E dizia às montanhas e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar em pé? Então, nós olhamos aqui no capítulo 6, no sexto selo, no final do sexto selo, antes de abrir o sétimo selo, porque é no capítulo 8 que nós iremos dar uma introdução no sétimo selo. Então, aqui vem mostrando, o João faz uma pergunta, Aqui há uma pergunta no livro de Apocalipse. Está chegando o grande dia da ira de Deus. Quem é que vai permanecer em pé?
Quem vai permanecer em pé? Uma pergunta muito, muito importante. E depois, no capítulo 7, o João dá a resposta, né? O livro de Apocalipse, capítulo 7, dá uma resposta, vem mostrando quais as pessoas irão permanecer em pé no grande dia da ira de Deus, que é o período do derramamento das 7 últimas pragas. Quem vai permanecer em pé? Nós iremos ler o livro de Apocalipse, o livro Vida e Ensino, um comentário interessante no livro de Vida e Ensino. Aqui diz o seguinte, a página 191. Que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Então, a palavra de Deus faz uma pergunta interessante para nós. A mesma pergunta idêntica, né? Que estáis fazendo nós, adventistas do sétimo dia, a igreja de Deus, que estamos fazendo? Aqui vem mostrando que aqueles que estão se unindo ao mundo, cada dia que passa, estão pegando um molde mundano, um caráter mundano. Vamos dar continuidade em bons comentários, Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 127 e 128. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem sobreviverá? Agora é quando os filhos de Deus devem ser fiéis aos bons princípios. Quando a religião de Cristo é mais desprezada, quando sua lei é mais minada, então nosso zelo deve ser mais ardente e nossa coragem e firmeza mais inabalável. É estar em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, para travar as batalhas do Senhor quando os campeões são poucos. Este será o nosso teste. Testemunho para a Igreja, volume 5. Então aqui vem mostrando, o João faz uma pergunta no capítulo 6, versos 17, quem permanecerá em pé no grande dia da ira de Deus? Vida e Ensino diz, o que estamos fazendo nós? Estamos nos unindo com o mundo, pegando o modelo mundano, ou estamos nos unindo com Cristo? Agora a profecia nos mostra que essa imensidão de adventistas do sétimo dia, essa imensidão de adventistas que hoje estão sendo batizados, estão sendo trazidos para dentro dos templos adventistas, essas grandes conferências que são feitas, essas pessoas que cantam maravilhosamente bem, pastores, obreiros, médicos, historiadores. A Bíblia diz bem claro, a maioria nos abandona. A maioria dessas pessoas vai abandonar a Cristo, vai abandonar o fiel povo de Deus. Não é que eles irão sair dos templos, não é que eles irão sair das igrejas, serão excluídos, não. Pois nós sabemos muito bem que a maioria dessas pessoas, eles estão na frente da igreja, estão liderando, conduzindo a igreja aqui na terra, da forma deles. Somente um pequeno povo, quando a Bíblia diz assim, quando a maioria nos abandonar, está se referindo a abandonar a verdade, abandonar os princípios. Por quê? Porque essa minoria, este pequeno povo aqui que não vai ceder, eles irão permanecer firme na rocha, firme na verdade. Então, abandonar este povo é abandonar a verdade. Então, a maioria não estará unida a Cristo, não está se preparando, não está buscando a Cristo hoje, nesta atualidade. Tem alguma coisa distraindo, roubando a atenção dessa maioria. E aqui diz que são poucos os campeões.
Vai ser poucos os campeões que irão permanecer firme nesses últimos dias, entre o povo de Deus. Não é que Deus limitou, não, mas evidenciando disso porque a maioria encaixou-se no mundo, buscou uma cópia do mundo, voltou para a Babilônia, são babilônicos, não fazem parte do remanescente. Vamos mais à frente. Este remanescente é definido com precisão, o restante de Israel. Sofonias capítulo 3, versículo 13. O restante de Israel não cometerá injustiça, o resto de Israel. Mas por que o resto? E os outros? E o povo de Israel todo? O que aconteceu com eles? Aqui diz, o restante dos adventistas do sétimo dia não cometerá injustiça, nem dirá mentira, nem se achará em sua boca língua enganosa. Apocalipse 12, 17 diz, o dragão enfureceu-se então contra a mulher e foi lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Satanás, agora ele não está irado com toda a igreja. Satanás não está irado com toda a igreja adventista do sétimo dia, com todos os membros da igreja adventista do sétimo dia. Não. Satanás, ele está irado contra um povo dentro dessa igreja. E aqui a palavra de Deus deu as características. Um povo, um restinho insignificante, um aqui e outro bem distante, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, pelo poder criador da palavra de Deus. Ou seja, a palavra foi introduzida, foi dado um basta ao pecado, foi introduzida a justiça eterna, a palavra de Deus. E tem o testemunho dele, Jesus Cristo, o Espírito de profecia. São aqueles que hoje amam, exaltam, se alimentam, crer em toda a palavra, em tudo que está escrito no Espírito de profecia. São essas pessoas que irão fazer parte, que serão o resto, o remanescente, aqueles que não irão receber a ira de Deus. Mas aqueles que hoje dentro de nossa igreja, que se dizem adventista do sétimo dia, Israel, mas que não crerem que os 10 mandamentos podem ser guardados, podem ser observados pelo poder de Deus. Aqueles que não crêem no Espírito de profecia, aqueles que não aceitam, que questionam o Espírito de profecia, eles não fazem parte do remanescente de Deus. A profecia é bem clara. Vamos dar continuidade. Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 4, nós iremos ler. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. Agora tem um anjo que vem do leste, e este anjo tem o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus em suas testas. Interessante aqui que este anjo, ele gritou com alta voz aos 4 anjos: segurem os ventos, segurem. E aqui diz que vai ser ferido o mar, a terra e as árvores. Serão atingidos com grandes calamidades. E diz mais: e
Não firás a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 4. Então nós olhamos aqui que quando os 144.000 forem selados, este grupo for selado, então vai haver uma grande calamidade neste mundo, em mar e terra. Haverá uma grande destruição da natureza, as árvores serão destruídas pelo calor do sol ardente. Então nós iremos ver uma grande calamidade como nunca houve, certo? Então o povo de Deus hoje deve estar se preparando para se encaixar entre o remanescente, para fazer parte do remanescente, do resto que não se contaminou com Babilônia, diferente do resto que não está buscando o modelo mundano. Nós olhamos duas classes entre o povo de Deus hoje, entre a igreja adventista do sétimo dia. Uma minoria insignificante que se chama remanescente, ou resto, que vai compor os 144.000, e uma imensidão de adventistas que estão hoje buscando o modelo mundano, que estão buscando ser semelhante ao mundo. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo serão protegidos durante o grande dia da ira de Deus. Antes que essas grandes calamidades sejam derramadas em mar e terra, Deus vai selar um povo. Deus vai colocar seu selo nas frontes do remanescente. Mas qual é o propósito deste selo? Qual é a finalidade de Deus colocar o seu selo, o selo do Deus vivo, na fronte deste remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? Qual é a finalidade? Primeiros Escritos, página 71, diz assim: os que hão de receber o selo de Deus, do Deus vivo, e ser protegido no tempo de angústia, deve refletir completamente a imagem de Jesus. Então, o propósito do selo Deus vivo é proteger o povo de Deus no período do derramamento das 7 últimas pragas. Ou seja, o povo de Deus terá um sinal. Então, isso será um sinal de proteção. Mas somente aqueles que irão refletir, estão buscando refletir o caráter de Cristo, é que irá receber o selo do Deus vivo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 221 e 222. Tudo no mundo se encontra em estado incerto. As nações estão iradas e fazem-se grandes preparativos de guerra. Nós estamos olhando hoje o cenário do mundo, né? Como cada nação, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, todos os países estão se preparando com armas nucleares, com armas poderosas, e no momento certo em que Deus tiver um povo selado, haverá permissão para haver uma grande destruição em massa neste planeta. Diz mais: nação conspira contra nação e reino contra reino. O grande dia de Deus se apressa muito, mas embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, estará ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os 4 ventos até que os servos de Deus tenham sido assinalados na fronte. Certo? Então vamos crer na profecia, acompanhemos os escritos, a palavra de Deus.
nós entendermos quando ocorrerá cada evento, certo? Por enquanto, os 4 ventos estão sendo retidos, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então os poderes da terra arregimentarão as suas forças para a última grande batalha. Quão cuidadosamente deveríamos aproveitar o pequeno período restante de nosso tempo de graça. Ou seja, a palavra de Deus vai mostrando que nós temos apenas um pequeno tempo de graça, um restante pequeno. Certo? Então devemos aproveitar esse pequeno tempo de graça de que forma? De ir para o campo, de comprar um pedaço de terra e ali nós lá no campo, na vida do campo, em que as arestas do nosso caráter serão eliminadas. É lá no campo que nós iremos aprender tudo aquilo que não temos conseguido aprender de Deus aqui nas cidades, dentro das cidades. Então, devemos aproveitar nosso tempo de graça em levar essa mensagem para o povo da igreja e o povo do mundo. Levarmos essa mensagem, nos inteirarmos na obra médica missionária, ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, levarmos o verdadeiro evangelho eterno a essas pessoas. Então, de que forma nós iremos aproveitar esse pequeno tempo de graça que nos resta? O que estás fazendo, irmão, na grande obra de preparação? O que estamos fazendo? É uma pergunta para nós, adventistas do 7º dia. Então, se nós quisermos nos prepararmos para esses eventos, então peguemos a Bíblia, pegamos todos os livros do Espírito de Profecia, vamos fazer um exame nesses livros, na área de saúde, na área de profecia, em todos os ramos. Examinamos a palavra do Senhor. Como disse Paulo, examinai-vos a vós mesmos para saber se vocês estão na fé, ou se já não está reprovado. Apocalipse 7 nos apresenta 4 anjos que foram especialmente comissionados por Deus para reter os ventos que sopram na terra, no mar e nas árvores. Claramente, esta é uma linguagem simbólica. Essa linguagem representa a ferocidade dos ventos da destruição, que serão liberados pouco antes da vinda do Senhor. Quando o dia do Senhor ocorrer, os juízos de Deus serão derramados em uma fúria sem precedentes, durante as últimas 7 pragas. Somente o dilúvio de Noé pode ser comparado a esse dilúvio de destruição, de tribulação e destruição na terra. Ao contrário do julgamento de Noé, quando os que estavam na arca estavam a salvo da tentação e totalmente protegidos, esse não será o caso no dia do Senhor. Conflitos, catástrofes, tremendas ameaças e esforços diabólicos farão com que os santos se tornem ansiosos dia e noite para serem libertados pelo Senhor. Então é a chamada angústia de Jacó, certo? Ou seja, o povo do dilúvio, as pessoas que estavam naquela arca, com certeza eles não passaram por aquilo que o povo de Deus, o restante de Israel, vai passar nesse último dia, quando chegar o grande dia da ira de Deus. Foi mostrado a João que o mal no planeta chegaria a tal estado que os 4 anjos concluiriam que chegara a hora de libertar os terríveis juízos de Deus. Isto é confirmado pela serva do Senhor, que foi instruída por seu anjo acompanhante. Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Ainda
Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo. Olha só. Então vai chegar o momento em que Jesus Cristo vai sair de dentro do lugar santíssimo. Vai deixar de interceder por nós, sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. A ira de Deus vai cair sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Tanto aqueles que estão lá fora, que não fazem parte da Igreja Adventista Sétimo Dia, como aqueles que fazem parte, que são Adventistas Sétimo Dia, mas não crê na verdade. Não crê na reforma para a saúde, não acredita que o deixar de comer carne é essencial, é uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, que vai nos habilitar a receber o selo de Deus. Aqueles que não crêem de forma nenhuma, certo? Na palavra do Senhor. Então, a ira vai cair sobre aqueles que não creram na verdade. Não creram, não aceitaram a mensagem que Deus tem enviado. Certo? Então, são essas pessoas que não creram, que estão ouvindo, que tiveram a oportunidade de ouvir, de ler, de publicar, de espalhar a verdade, mas não fizeram. Certo? Continuaram com suas vidas, comendo, bebendo, vestindo, usando, contemplando aquilo que Deus não aceita. Então, por isso que nós, como Adventistas Sétimo Dia, devemos pegar a Bíblia, devemos comprar os livros do Espírito de Profecia, vamos ler por nós mesmos, examinando, deixando as nossas opiniões de lado e pedindo a direção do Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Somente assim nós iremos fazer parte do remanescente e não iremos receber a ira de Deus. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-las. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Eu achei interessante aqui, nesse texto de Primeiros Escritos, página 36 a 38, Ellen G. White usou a expressão os remanescentes. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Ou seja, isso aqui foi antes do decreto dominical. Antes do decreto dominical aconteceu essa cena. Agora os anjos estão prestes a soltar os ventos. E Jesus, diz o texto, ele olhou compassivamente para os remanescentes. Ou seja, Deus, ele tem um remanescente lá fora, em Babilônia, e um remanescente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja imensa que você vê, essa estrutura organizacional, ela não é a igreja remanescente. Não. Lá dentro dela tem o remanescente. O remanescente de Deus, ele tem a característica, os que guardam os mandamentos de Deus e crer, tem, aceita o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, como uma continuidade da Bíblia. E tem um povo lá fora que está suspirando pelo sopro da boca de Deus. Mas Deus não traz esse remanescente para dentro para unir-se com outro remanescente adventista para tornar um só povo. Por quê? Porque eles iriam se escandalizar se viesse para cá hoje.
Porque são pessoas sinceras, são pessoas honestas que estão dentro dessas igrejas, que apesar de não conhecer, não guardar o sábado, nem compreender e entender a mensagem do santuário, da justificação pela fé, a mensagem de 1888, mas são pessoas sinceras naquilo que eles crerem. São pessoas que se vestem, crerem, obedecem de acordo com aquilo que está escrito. São pessoas que vivem a verdade de acordo com que Deus tem, as oportunidades que elas tiveram. Muito diferente de nós, adventistas do sétimo dia, que conhecemos toda a mensagem do santuário, que conhecemos entre aspas, né? Porque a maioria não tem conhecimento da mensagem do santuário, mas tem a oportunidade de ter esse conhecimento. Então, aqui, Deus, e eu achei interessante esse ponto, ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue e meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra de fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Nós não sabemos se esta profecia já se cumpriu ou está prestes a se cumprir. Ou seja, os anjos, eles estavam prestes a soltar os ventos. Agora Jesus olhou e falou: não tem um povo preparado. O remanescente não está preparado. Então recebeu a ordem dos 4 anjos de segurar os ventos até que o povo de Deus esteja selado. Não sabemos se esse acontecimento já ocorreu ou está prestes a acontecer. Mas, continuemos a leitura. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iria fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham o poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, não estavam preparados. E isso é bem próximo da lei dominical. E erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos quatro e mandai-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então, nós observamos que o selo do Deus vivo ainda não aconteceu, que este povo não está selado, ainda não houve a união desses 2 povos, o remanescente de dentro da igreja adventista e o remanescente que está em Babilônia. Então haverá uma união e isso irá acontecer no alto clamor do 3º anjo. No alto clamor do 3º anjo, o povo de Deus que está aqui dentro da igreja adventista do sétimo dia, o povo sincero, um povo honesto, que está buscando obedecer a Deus, receberá a chuva cerúlea, abrirá seus lábios, dará o alto clamor. O verdadeiro povo de Deus que está lá fora virá, assumirá agora a dianteira do povo
remanescente de Deus que está dentro da igreja adventista do sétimo dia. Deus terá um povo e haverá um só pastor e um só rebanho. Neste momento, ali que vai cumprir esta profecia, haverá um só rebanho, um só pastor. É nesse momento, no alto clamor do terceiro anjo. Certo? Interessante que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ou seja, aquele povo é que vai agora tomar a dianteira e concluir a obra de Deus aqui na terra. Um povo que Deus está preparando na surdina lá fora. A gente vê homens sinceros, homens muito sinceros lá fora. Continuemos então, para finalizarmos essa mensagem tão importante. Amós capítulo 5, versículo 18 a 20, diz assim: ai daqueles que desejam o dia do eterno. Para que você quer esse dia? Será escuridão e não luz. Como aquele que foge do leão e encontra o urso. Ou como quem entra na casa, repousa a mão na parede e é mordido por uma cobra. Não será o dia do eterno trevas sem luz, trevas sem brilho? Amós. Ou seja, o dia do Senhor vai iniciar quando a porta da graça se fechar, quando Jesus sair do lugar santíssimo, quando Jesus deixar de interceder, deixar de apresentar o seu sangue literal diante da arca, então iniciará o grande dia de Deus, o grande dia da ira de Deus. Então, o plano de Deus hoje é que nós venhamos estudar esse tema, este assunto, e ver a importância de recebermos o selo do Deus vivo. E quais os requisitos para recebermos o selo do Deus vivo. E para nós descobrirmos quais os requisitos, o que é necessário para estarmos em pé naquele grande dia, quem vai ficar em pé no grande dia da ira de Deus? Então nós precisamos adquirir uma boa Bíblia, como eu recomendo a Bíblia King James, e examinar os livros da profetisa, o espírito de profecia. Examinemos para saber se somos praticantes da reforma pró-saúde, porque a reforma pró-saúde ela é importantíssima para nos levar a uma preparação. É a abstinência, a negação do eu, do apetite. A profecia diz: aonde iniciou a ruína do homem, deve iniciar sua vitória. Aonde Adão caiu, deve o povo de Deus permanecer em pé. Então, há um grande desafio para nós hoje, nesses últimos dias. Nós estamos sendo sacudidos como nunca fomos antes. Mais sacudidura, mais feroz estará ainda para frente, no decreto dominical. Nós estamos passando por grande sacudidura. Todos nós estamos sendo sacudidos, certo? As nossas paixões estão ressuscitando, estão lutando com a palavra de Deus se habitar dentro de nós, certo? Então é necessário, é importante que nós venhamos examinar a mensagem que Deus enviou em 1888, porque a mensagem do terceiro anjo é a mensagem que vai nos tirar do estado de Laodiceia. Ellen G. White diz: todos aqueles que irão permanecer no estado de Laodiceia serão destruídos. Todo laodiceano vai ser destruído no lago de fogo e enxofre. Mas antes disso, vai passar pelas grandes calamidades, vai receber os grandes juízos de Deus no grande dia da ira de Deus. E não irá permanecer em pé. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dê graça, que nós venhamos examinar a Bíblia, buscarmos o Espírito de profecia, deixarmos de sermos crentes anões, de darmos ouvido àquilo que as pessoas estão sempre nos dizendo, sem nos provar pela palavra. Meus prezados irmãos, muito obrigado por tudo, que Deus venha nos acompanhar. Nós iremos dar continuidade nesse tema dos 144 mil, nós iremos saber quem é a grande multidão, certo? Então, o momento exato em que o selo de Deus vai ser aplicado. O que vai acontecer primeiro, nós iremos examinar se a chuva serôdia é o selo de Deus. Nós iremos examinar se o número é literal ou simbólico.
Tudo está dentro desse tema dos 144 mil. Oremos ao Senhor, peço a todos que orem por mim, para que possamos ter força, sabedoria e a graça de Deus, para darmos continuidade, para que esse canal a cada dia venha ser uma bênção, para despertar e alertar e ajudar a preparar o povo de Deus para o grande dia da ira de Deus. Muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa mensagem que foi apresentada, esse tema tão importante, que tem trazido tanta polêmica entre o povo de Deus, devido a não buscarmos examinar as Escrituras como nos manda o Senhor. Abençoe para que essa mensagem alcance teu povo, venha nos despertar, nos alertar para os grandes eventos que estão diante de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.